Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vão? Tudo certinho? Saudade de todos, né? A gente começou com um pouquinho de atraso aqui hoje, né? Mas tranquilo. Os nossos probleminhas técnicos que a gente sempre tem, né? Mas isso é meio natural. A internet cai, a gente levanta ela de novo e assim vai tocando a vida. Agora, deixa eu cortar o áudio do Facebook aqui, pronto. Então, deixa eu dar boa noite aqui, ó, para quem já está entrando com a gente. A Verônica, boa noite. Eliana, a Olivia, a Regina, Mariluce, a Lilian, a Luciana Andrioli. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? E o pessoal vai chegando e a gente vai se ajeitando aqui também, né? A Ellen entrou também. Boa noite, Ellen. A Cris, o Celso Paulo. E aí o pessoal vai chegando aí, né? Para a gente já começar mais uma aula, né? Já são 8h08, ok? Oi, Eliette, tudo bem? Eliette está com a gente também, né? Seja bem-vinda, minha querida. A Carla está reclamando que o som está baixo, aqui o Zé, se você conseguiu melhorar um pouco o volume, tá bom? O Joel também, boa noite, Joel. Tudo bem, amigo? Como vai? Deixa eu ver se tem mais alguém. Perfeito. O Zé está fazendo os ajustes, viu, Ellen? Para melhorar um pouquinho o som, tá? Legal, gente. Enquanto o pessoal vai entrando, né? Eu convido a todos para nesse momento, para que nós possamos levar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus. Respirando calmo e profundamente. Agradecendo a toda a equipe espiritual que nos acolhe, que nos envolve nesse instante, para que nós tenhamos condições de ter mais uma aula, né? Mais uma aula de muitos aprendizados, nesse novo método que nós adotamos por conta da pandemia, por conta de todas essas situações que nós estamos vivenciando agora. E nesse momento a gente agradece e pede a presença de todas as equipes espirituais, mentalizando ali Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, o salão principal, lembrando de todos os mentores que ali estão, que nos acompanham e que nos inspiram todas as terças-feiras à noite, para que nós possamos levar cada vez mais a sério, de maneira disciplinada, o nosso estudo, o nosso aprendizado, que nós já fazemos há mais de 111 semanas, né? Pois essa é a aula número 111. E a gente agradece por ter, nesse instante, toda a companhia espiritual de luz dentro de nossas casas, dentro de nossas residências. E assim a gente sente a boa energia de toda essa equipe espiritual. Nossos agradecimentos ao mentor da turma, nossos agradecimentos ao mentor da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, nosso querido companheiro Irmão Rodolfo, que mesmo à distância nós sabemos que vela por cada um de nós, por os filhos ali daquela casa, né? Aquela casa de luz e abençoada, que tantas e tantas pessoas recebeu, tanto bem saiu dali, tantas ações de amor, né? Tantas pessoas que ali foram beneficiadas naquela casa, que ora está fechada fisicamente, mas espiritualmente os trabalhos continuam sempre muito ativos e muito fortes. E assim, nós agradecemos ao querido companheiro e vamos nos ligando nesse instante ao nosso querido Mestre Jesus, nosso companheiro de jornada, nosso irmão de luz, que aqui reencarnou há mais de 2000 anos, com a missão de nos mostrar a lei do amor, e ele veio aqui e assim como vivenciou, ele exemplificou tudo aquilo que realmente nos ensina hoje. E o seu evangelho ficou para cada um de nós como realmente o caminho seguro a ser seguido para aqueles que querem evoluir, querem crescer e querem cada vez mais se conectar com o Pai, cada vez mais se vincular ao Criador,
para poder evoluir e crescer, compreendendo cada vez mais os ensinamentos do amor, que caminha nos corações de cada um de nós. E assim, agradecemos ao Mestre, pedimos a Ele que nos leve à presença do nosso Pai Maior, do nosso Criador, do nosso Deus, onde nós agradecemos por toda a misericórdia que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, porque se a reencarnação existe, é para que nós tenhamos a oportunidade de resgatar os nossos débitos e, auxiliando os nossos irmãos e companheiros de jornada, nós possamos evoluir e crescer dia após dia, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. É assim que o Criador age com cada um de nós. Dessa forma, então, nós agradecemos a Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Que nós possamos cantar agora com os nossos corações o hino dos aprendizes. Que assim seja. Agora tá, né? Agora tá. Eu desliguei para não pegar a música que eu estava ouvindo aqui. Legal. Tem temas, né? Tem tema, sim. Tem o tema do Mauro, da Cleide e da Regina hoje. Vai lá então, por favor. Pode pôr. Boa noite a todos. Tema 38. Para as conquistas de ordem espiritual é bom que não haja nem entusiasmo e nem desânimos. É uma conquista das mais difíceis que considero, mas que quando alcançada é duradoura.
De vez em quando tem alguns insights desta provação, mas com pouca duração. Logo vejo que tem uma batalha pela frente, mas também sei o quanto vai ser satisfatório quando vencido. O interessante destes insights espirituais que tenho vez por outra, parece-me que estou sendo testado, ou talvez os espíritos estejam me lembrando onde tenho de chegar nessa caminhada de aperfeiçoamento espiritual. Eu vejo que é nesta parte que entra o nem entusiasmo e nem desânimo. É um tipo de alerta que recebo. Não se empolgue tanto, para não se decepcionar depois. Tenho que fazer esse jogo de paciência e equilíbrio. Tem um velho ditado que diz: quem tem pressa come cru. Gravando. Tema 37. Como entendo a fraternidade dos discípulos de Jesus. Entendi que temos um grande compromisso em ser discípulo de Jesus, que é levar os ensinamentos para todos, independente de quem seja ou a sua religião. Quanto mais me dedico a essa causa, mais rápido me elevo na direção da luz e na minha reforma íntima. Fazer parte dessa comunidade, para mim, faz uma grande diferença. Hoje, não me vejo sem essa atividade na minha vida, pois quanto mais trabalho, me dedico em ser cada vez melhor. Fazendo caridade, chegaremos mais perto de Jesus. Como ele mesmo diz, fora da caridade não há salvação. Trabalhar na seara do Cristo me leva a ser uma pessoa consciente na tarefa que me propus a fazer nessa reencarnação. Tema 27. Caminhar com Cristo é superar a morte, vencer a vida e ingressar desde já na eternidade. Somente posso ser considerada cristã se eu me esforçar para seguir os ensinamentos de Jesus, tendo sempre em mente que caminhar com Cristo significa me modificar passo a passo, a cada instante, incessantemente. Porém, tendo a consciência dos meus defeitos e não desprezando as minhas virtudes, pois também é necessário enxergar o que tenho de bom e desenvolver. Isso é algo que preciso trabalhar, pois está faltando que eu olhe com mais carinho e compreensão para mim mesma. Superar a morte e vencer a vida tem como significado para mim compreender que a morte é somente do corpo físico, já que o espírito é imortal, e viver com coragem e resignação me trará a vitória na vida. Ingressar na eternidade é crer realmente na vida infinita após o desencarne de cada existência. Como é difícil, mas necessária a compreensão. Aprender a amar o próximo, a deixá-lo ir ou ficar, saber os meus limites, não impor, ou quando devo me colocar na situação. A bússola sempre é o Evangelho. Ok, Zé? Tem mais tema ou não? Perfeito. Agradecimento a todos aí que colaboraram com a gente, tá bom? Legal, gente. Uma boa noite para aqueles que eu não conversei ainda, né? O Maurício, estou vendo aqui. A Meire, o Benê. Fala, Benê. Maria Lúcia, oi, minha querida, tudo bem? A Ruth, a Shirley, a Luciana, a Carol. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Tá um barulho de fundo aí. Regina, já falei boa noite também. Ok, gente? Então, legal, né? Vamos para os nossos recadinhos aqui, para a gente passar para o Maurício, que a gente já está um pouquinho atrasado, tá bom? Vocês devem ter percebido que eu passei hoje mais um tema para todos, né? Tema 38, gente. Vocês têm noção disso? É o penúltimo tema, tá? Só falta um para a gente poder realmente finalizar os temas, perfeito? Então, eu tenho que avisar para vocês também. Daqui a um mês eu estarei recolhendo as cadernetas e os cadernos de temas, tá? Então, coloquem tudo em dia,
Quem tem aula pendente para poder resolver, vamos resolver, porque a gente está chegando na fase final, tá bom? O tema eu passei, eu acho que eu só não passei para Ellen, mas depois eu passo aqui também via WhatsApp. O tema 38, ó, para as conquistas de ordem espiritual, é bom que não haja nem entusiasmos, nem desânimos, ok? Reflitam bastante em relação a isso, viu, turma? Vocês vão perceber, ó, nem entusiasmo e nem desânimo, né? Não é o tal do equilíbrio que a gente está tentando buscar aqui? É uma coisa que a gente falou muito, né, no decorrer do curso, tá bom? Legal. Então, recado dado. Vamos aí verificar cadernetas e caderno de temas, tá bom? Lembrando que as anotações em cadernetas, elas são fundamentais para vocês manterem uma nota adequada para poder concluir o curso, tá bom? Então, tanto as faltas, que eu estou vendo aqui que ninguém está com problema com falta. Caderno de tema completo, com todos os testes, caderneta pessoal com anotações, né? Pelo menos uma anotação por semana. Tudo isso são pontos que vai pesar, né? Na nota de vocês final, para que vocês possam concluir o curso. Tá bom? Então, aqueles aí que ainda estão com anotações pendentes na caderneta, vamos correr atrás. Muito em breve a gente vai estar recolhendo, tá bom? Porque estamos entrando na fase final. E aí a gente entra o quê? Depois que a gente terminar o curso? A gente entra na fase de estudo do Livro dos Espíritos, que é um pouco mais breve, mas também é uma fase importante. Tá bom? Eu deixei um recado agora há pouco para vocês também. Por quê, turma? A nossa interação aqui uns com os outros é de muita confiança, tá? E eu não tenho razão para desconfiar de ninguém em relação ao que eu estou colocando aqui. Quem ainda não assistiu às aulas 109 e 110, é só me avisar para que eu não deixe a pessoa com presença, tá? Então, estou acreditando aí realmente em todo mundo, né? Essa boa interação que nós sempre tivemos, na base da confiança, tá bom? Então, se você ainda não assistiu a aula 109 e 110, me avise para que eu não coloque presença para você. E se a pessoa também não me avisar, eu vou deixar ela com presença, tá bom? Então, vai na base da confiança aqui. Porque não é todo mundo que eu vejo aqui no Facebook. Tem gente que acessa, assiste as aulas, e eu não consigo saber se a pessoa assistiu a aula e esteve presente com a gente ou não. Às vezes ela pode assistir no dia, pode assistir depois. A gente abriu essa oportunidade também, tá bom? Então, por favor, me passem só aqueles que não assistiram. Valdirceu, eu não assisti a aula 109, ou não assisti a 110, ou não assisti as duas, tá? Para que eu possa manter organizada a nossa lista de presença aqui, tá bom? E para finalizar, o Zé me deu um toque agora há pouco, né? E se ele quiser, ele pode até reforçar. A Adriana e o pessoal do Sopão tá pedindo, gente, agasalho, principalmente agasalho masculino, cobertor, tá? Vocês perceberam que está bem frio, né? E com certeza os nossos irmãos moradores de rua, eles sofrem muito nesse período, né? É muito difícil para eles. Só você realmente perceber o frio que tá, né? Imagina alguém dormindo na rua, tá bom? Então dá uma olhadinha no seu guarda-roupa aí, se tiver calçado sobrando, tiver agasalho aí que você não usa mais e pode doar, é só deixar lá no Genk, tá bom? Vai ser realmente muito legal estar recebendo isso daí. Preferencialmente limpo, gente. Não é porque a gente vai doar para os moradores de rua que a gente vai pegar alguma roupa suja ou com cheiro de mofo e vai doar, né? Eu sei que esse grupo realmente é muito cuidadoso nesse sentido, tá bom? Mas é importante, ainda mais nessa época de Covid, que a gente higienize a roupa e realmente disponibilize ela para ser doada, tá bom? Para quem for fazer isso, né? São recomendações que todo mundo está falando, eu só estou reforçando aqui um pouquinho, mas eu sei que a nossa turma é muito cuidadosa em relação a isso, tá bom? Então, e os alimentos, né? Renatão e a Marlene, que sempre estão puxando aí, né? E a colaboração do pessoal que fica lá à tarde no Sopão também, que recebe essas doações, esses alimentos. Então, um agradecimento muito grande a todos vocês, pessoal. Muita gente tem doado, tem colaborado, e olha, com certeza o Genk aí tem mantido uma frequência muito bacana de doações e tem alimentado muitas e muitas famílias, né? E tem uma rifa da Lourdes também que está rolando aí via WhatsApp, tá? Aqueles que puderem colaborar. Vocês vão perceber, gente, que não é nada para nós. Tudo que é pedido aqui, perdão, tudo que é pedido aqui realmente são para as outras pessoas, para quem está em necessidade, tá bom?
Por isso que a gente pede tanto. Porque se fosse para a gente ficaria envergonhado, né? Fala, puxa, pedindo só coisa para mim, mas não tô. A gente não pede nada para nós. Estão pedindo realmente para quem está precisando, tá bom? Então, bacana. Tem, Zé, alguma coisa para comentar aí? Tá tudo certo? Certinho? Então tá bom. Então a gente passa para o nosso parceirão Maurício. Grande alegria ter ele aqui com a gente de novo. Vai fazer a gente refletir bastante nessa noite, porque é uma aula assim bem desafiadora, tá bom? Então, passando para você, meu amigo, grato mais uma vez pela tua presença aqui com a gente, tá? Fique com Deus e que Jesus te envolva em muita luz. Obrigado, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria compartilhar mais uma vez com a turma. Creio que dessa vez realmente vai ser a última, né, Dirceu? Eu tive oportunidades aí, né? Não sei não, viu, Maurício? Não sei não. Tem umas aulinhas meio pendentes aí, viu? Já já a gente convoca você para a última depois. Valeu, obrigado. Então tá bom. Enfim, vai ser bacana poder compartilhar essa aula que já é quase que o fechamento, né? E com o nome para a gente agora poder fechar o entendimento do que significa iniciação espiritual. E a gente acaba, quem gosta um pouco de estudar religiões e filosofias, acaba descobrindo que ao longo da história foram se criando, né, graus de iniciação nos conhecimentos. Isso desde quando o mundo é mundo. E quem gosta de Egito como eu, por exemplo, já encontra isso logo no começo do estudo da história da humanidade, lá no Egito, se colocar os graus iniciáticos, né, das pessoas que se candidatam a ter uma elevação do ponto de vista espiritual. E a gente tem graus, inclusive na Igreja Católica, onde você tem o leigo, você tem o diácono, você tem o padre, aí dentro do padre vai ter outros graus, né, que são hierárquicos, né, você vai subindo na hierarquia, e o maior grau deles, no caso da igreja, é o Papa, né, então vai se criando esse nível, e a gente vê isso muito no Exército, claramente, e o que trouxe esse esquema até para as organizações em geral, né? Conforme vai se subindo no grau de conhecimento, de capacitação, as pessoas vão ocupando cargos mais importantes. E para isso, a gente vai provando que, né, obteve essa condição de chegar lá. Uma coisa que é muito fácil aí para a gente enxergar como é que se faz para se avaliar alguém que tenha chegado numa condição melhor é a escola, né? O ser humano começa devagarinho lá na pré-escola, né? Agora já tem outros nomes, né? Conforme vai se passando gerações, vão se mudando lá os nomes. Maternal agora, né? Depois do maternal vem infantil, 1, 2, até chegar no primeiro grau finalmente, né? Aí a pessoa fica lá, hoje vai até a 5ª série, né? Mais 4ª, e ela vai passar para um outro, né, estágio, que no meu tempo era ginásio, né? Você vai para o ginásio, e aí quando chegava na 8ª série mudava, agora é na 9ª. Aí você chega hoje na 9ª série, você vai para o colegial, que é o mesmo, né? O nome não mudou. Para você aí se preparar para novos passos para a sua profissão, para quem consegue, né, chegar na faculdade, que é o caso só de 15% ainda da população. Creio que com a internet agora isso já tenha mudado um pouco, mas não é nada muito além disso, né? Há 20 anos atrás era 10, 11% da população que chegava na universidade. Depois você vai para o pós, vai fazer uma especialização, daí você faz uma outra, alguns fazem MBA quando é negócio. Aí quando a pessoa quer lecionar, né, quer ser uma pesquisadora,
ela vai para o mestrado, do mestrado, se ela quiser ser realmente uma pessoa versada em algo e quiser trazer um conhecimento novo, vai fazer um doutorado. E eu achava que tinha parado por aí, descobri que existe agora o pós-doc, né? Então as pessoas ainda vão mais além, vão fazer pós-doc. É um sem fim de graduações. E nós aqui no Espiritismo, nós falamos de graus, né, de iniciação, né, no nosso curso de Escola de Aprendizes do Evangelho. Em outras correntes, né, de escolas espíritas é diferente isso. No caso aqui da Aliança Espírita Evangélica, que é o que foi a organização que sistematizou a escola do jeito que ela é formatada, foi colocado alguns graus e a gente vai fazer uma comparação. Então, quando se fala em religiões antigas, né, como o budismo e o hinduísmo, que são exemplos que estão no texto do nosso livro base, o que nós vamos ver? Que a pessoa, para subir de grau, né, ela que quer chegar numa elevação, ela vai ter que abrir mão de coisas para conseguir chegar. E no caso, né, tanto do hinduísmo quanto do budismo, isso passa pela questão material. A pessoa tem um desprendimento e ela não ficar vinculada mais a questões materiais. Isso pode parecer que no Espiritismo é assim, muito próximo, e na verdade não é assim, tão próximo. O conceito básico de você não ser apegado às coisas materiais é o mesmo, porque isso realmente é um problema para as pessoas. No entanto, nós espíritas entendemos que a gente está no mundo material porque ele é o meio de prova. Então, você nasceu na família que nasceu, você trabalha com que trabalha, você mora no bairro que mora, no país que você mora, fala a língua que você mora. Isso tudo são questões materiais e que são formas de resistência que você vai ter que vencer, que você vai ter que superar, que você vai ter que melhorar e terminar uma jornada melhor do que começou no meio de tudo isso. Então, você não vai se abster, né, de todos esses desafios da matéria com a visão espírita. Já em outras visões iniciáticas, você vai se abster disso. Por isso que alguns falam em regime monástico, né? Então, na Idade Média, existia dentro da Igreja Católica os monastérios. E as pessoas tinham uma vida totalmente dedicada à vida espiritual. E não tomavam mais contato com o mundo exterior. Até hoje isso existe na igreja. Para quem não conhece, a ordem das carmelitas, elas são enclausuradas. As irmãs carmelitas, depois que entram no Carmelo, que é o lugar onde elas ficam, elas não saem mais, só depois que desencarna. Então, é uma vida monástica, uma vida de isolamento, dedicação e de não se expor ao apego humano, que é uma coisa da humanidade. Então, é feito algo, é um corte, é uma ruptura, é um distanciamento. Nós entendemos que, para nós espíritas, você tem que conseguir elaborar, né, na sua caminhada, o desprendimento, sim, não ter o apego que faz você ficar preso, apaixonado e ter rupturas de todo tipo na tua vida, com parentes, com amigos, com quem quer que seja, por questões da matéria. E é o que acontece todo dia. Nós somos chamados todo santo dia a vivermos esses desafios. Então, não é para a gente fugir deles, é para a gente encarar esses desafios. Então,
Para você ter um grau de iniciação para o espírita, não vai ter essa vinculação a questões materiais. Você não vai ter que deixar de trabalhar, deixar de produzir, deixar de ter a sua profissão para você poder exercer um crescimento espiritual. É bom a gente relembrar Paulo, que durante a sua fase pós-sinédrio, quando ele viu Jesus na porta de Damasco, ele continuou, né, a vida dele fazendo as pregações evangélicas, ensinando o que o Cristo havia passado, mas o tempo todo ele teve a profissão dele, ele continuou fazendo o trabalho do mundo, ele continuou exercendo a atividade dele. Em nada desfaz o ser humano isso. E é estranho porque a gente muitas vezes vê no dia a dia, às vezes comentários em redes sociais, ou nas conversas, no almoço, quando a gente pode estar com amigos, com parentes. A gente muitas vezes escuta comentários, falas, nesse sentido de que tudo que é material, ou esses problemas, ou vai falar de ideologia, nada disso para nós é importante, de fato, tá? Para uma iniciação espírita ou espiritual, qualquer uma delas, né? A gente aqui não vamos ficar restrito ao espiritismo, né? Vamos falar do ser humano integral. Não tem um vínculo necessário com o afastamento ou a negação da vida material. Agora, é aí que começa o desafio. Como viver neste mundo? Como seguir o Cristo neste mundo? Como conseguir atravessar uma vida toda no meio dessa confusão que é o planeta, que são essas necessidades, as disputas, as vaidades, o egoísmo, o orgulho? Como que a gente faz? Entenderam? Isso é interessante. Outra coisa que eu acho bacana a gente ressaltar dessa questão iniciática de graus, as religiões antigas, né, o hinduísmo, o budismo, havia um fator eliminatório. Então, conforme você fosse se graduando, você ia ser provado, ia ter que abrir cada vez mais mão de coisas, ou de paixões, ou de apegos, e também ia ter que demonstrar um certo nível de conhecimento, e caso você não conseguisse, você era eliminado. Então, conforme né, nessas crenças com graus iniciáticos vinculados ao nível de conhecimento, é claro que ao longo da jornada, menos pessoas vão continuando. Muitas vão ficando pelo caminho. Talvez quisessem, mas o fator de conhecimento, a parte intelectual não permitia, né? Então, para chegar em graus muito elevados, são muito poucos. E para ter patente, são poucos. Até hoje a gente percebe isso, né? No grau de iniciação espírita, da Aliança Espírita Evangélica, não há esse fator eliminatório dessa questão intelectual, né? De você provar. Ninguém aqui precisou fazer uma prova escrita provando que sabia tudo do Evangelho, todas as passagens, saber as leis divinas que está lá no livro 3 do Livro dos Espíritos, né? Não foi pedido que você desse uma chamada oral falando da mediunidade, quais os tipos de mediunidade. Nada disso é exigido na escola de aprendizes do Evangelho. Mas tudo isso é ofertado. E todos caminham juntos com esse conhecimento. Mas a grande questão para a aliança, né, esse formato que foi feito, e o que nós fizemos até então, chegando aqui na aula 111, foi fazer uma iniciação
realmente gradual, lenta, porque a evolução é lenta, dando tempo para a gente poder, durante as semanas, praticar aquilo que eu vi em cada aula. E ao longo das semanas, dos meses, dos anos, porque são 3 anos e meio. E ainda se contar o curso básico, que foram mais 17 semanas. Então, a gente pode aí falar que são 128 semanas já, para aqueles que estão desde a aula 1 do curso básico, né? Juntos. Então, o que é pedido nessa iniciação dentro desse modelo de escola espírita? Todos vão se lembrar que a gente teve um momento da escola em que, passado aquela primeira parte da escola histórica, a pessoa passa para o grau de aprendiz, né? O aprendiz, ele está ali tateando, são as primeiras tentativas de encontrar com o evangelho, encontrar com as noções, né, do que é o objetivo de uma reforma íntima, certo? Depois de um tempo, né, passado todo o livro Redentor, por exemplo, né, aí a gente vai para um outro grau, né? Vai para o grau de servidor. A diferença é que assim o servidor ele já começa a ter um trabalho mais ativo. Ele já começa a tatear uma profundidade maior, principalmente a questão mais íntima, sentimental, só que ainda no campo mais íntimo, né? Então, o servidor, ele começa alguns já podem se voluntariar para fazer alguns trabalhos dentro das casas, já pode começar a fazer parte de caravana, já começa a ter uma participação mais ativa. E aí, nós estamos nos aproximando do último grau, terminando, né, as aulas aí que a gente está próxima da aula 116, 117, 118, e que é o fim, né, onde a gente vai culminar aí o curso. Ainda vai ter um apêndice aí pela frente, mas aqui essa parte do Iniciação Espírita do Livro Amarelo, ele vai se encerrar ali. E o que vai fazer a diferença entre ser aprendiz, ser servidor e ser um discípulo? O discípulo, ele vai ter uma ação muito mais incisiva, não no eu. O aprendiz está começando, o servidor está aprofundando a reforma íntima, começando a tatear o trabalho ao próximo. A partir do momento que você assume o grau de discípulo, é muito semelhante àquele momento que o Cristo, no Pentecostes, fala para todos os presentes que a partir daquele instante todos iriam falar em nome do Cristo e evangelizar todos os povos. Que eles estavam investidos dessa autoridade, podiam falar em nome do Cristo e pregar e fazer. Então, já não é mais uma vida só sua, você não vive só para as suas coisas. Você passa a viver também para o próximo como um compromisso. Então, para isso, você não precisa ter o conhecimento mais esmerado. Claro que o conhecimento liberta. Kardec fala, né, que todo espírita, a primeira coisa que ele tem que fazer é se instruir, né? Ele fala para nós, ele recomenda, o espírita tem que se instruir. E depois ele tem que amar ao próximo, através do exemplo, da aplicação desse conhecimento. Nós aprendemos com os filósofos que nos recomendam essa atenção, que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, um discípulo,
ele transforma todo esse conhecimento, tantos, né, palestrantes, o Dirceu e toda o staff, né, do irmão Rodolfo, todo mundo que secretariou a turma, que deu suporte. A gente agora nessa fase nova, com o Zé deixando essa escola com assistência ótima, né, com esse modelo de escola que você pode fazer ao vivo, pode fazer depois, com transmissão ao vivo, ficou muito bacana, né? Então, vejam só, isso já não é mais você cuidar só de você. O Dirceu, ele hoje teve as ocupações dele, mas ele estava aqui preocupado com a turma. Eu tinha um compromisso de fazer a minha palestra para vocês. E a poucos minutos antes de começar, eu tive aqui uma chamada do mundo material me cobrando coisas. Mas a gente sabe que nós temos uma obrigação. E é uma obrigação que a gente faz sem pressão. Ela não é uma imposição, você vai fazer porque você é obrigado. Você faz porque você escolheu. Porque é uma decisão madura e que você quer fazer, né? Então, essas são os 3 graus que nós temos, mas que não são eliminatórios. Na verdade, temos algumas coisas que impedem uma boa jornada, e existe um exame dos nossos mentores e da espiritualidade falando de como que está o nosso desempenho na nossa reforma íntima. Então, não é uma prova que você escreve num papel, e sim, toda vez que você passa por um exame espiritual, você recebeu um feedback da espiritualidade para falar para você, olha, você está bem aqui, você precisa ajustar ali. Mas todo mundo torcendo. Se alguns não chegaram nesse ponto da escola, é porque desistiram. Pessoas não vieram porque desistiram. Outras, algumas, não puderam ficar, ou por questão de saúde, ou por mudança, às vezes o trabalho. Algumas ficaram por falta de vontade. E isso acontece em todas as situações, em todas as escolas. A gente está acostumado já, no começo aquela sala lotada e no final as salas menores. E é muito bom ver, né? A gente está aqui com 27 pessoas assistindo agora, e é muito bom porque a minha escola de aprendizes, ela começou com 120 pessoas e terminou com 28, 29. Está muito próximo da audiência aqui de hoje. Então, essa turma está de parabéns pelo número que está chegando agora no final. Uma adesão muito boa. E mostra que vocês tiveram, né, quem está aqui agora, vocês conseguiram vencer grandes desafios, que não é fácil 3 anos e meio de jornada, né? Agora, como é que foi esses graus, né? Como é que a gente foi passando e o que nós precisamos ter de entendimento dessa iniciação? Primeiro, a iniciação, ela se dá quando a gente sai, né, desse só do eu e passa a entender o amor ao próximo. Então, por isso que a gente faz esse estudo do Evangelho, porque a mensagem do Cristo é a mais elevada que tem, de todos os grandes mentores, né, que passaram pela Terra. Então, a gente respeita Buda, a gente respeita Zoroastro, Confúcio, outras tantas religiões e sábios, mas nós assumimos que a mensagem mais elevada que a humanidade tem é a do Evangelho. Gandhi fala isso na sua biografia, que se a humanidade perdesse o seu conhecimento, toda a sua biblioteca acumulada e sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Isso é uma fala de um hindu, de um homem que reconheceu no Cristo o maior grau de elevação espiritual. Então, nós temos isso como uma medida. E nós somos as nossas referências, né?
Então, nós olhamos para nós hoje, comparado com Cristo e com outros seres iluminados, a gente percebe uma distância grande. Nós aprendemos a escala espírita, né? A escala de crescimento espiritual, e nós temos que ter nela a nossa esperança. Não olhar que a gente está tão longe assim, mas olhar que existe esse caminho para percorrer e que a gente vai chegar lá. Mais rápido, mais lento, a depender de cada um, da sua iniciativa, do seu grau de interesse, né, do grau de desprendimento mesmo que você vai conseguir. Então, esse grau que a gente passa pela escola de aprendizes não vai ser esse grau aí do conhecimento, mas vai ser o grau da renovação. Esse sim é a moeda ou é a nota para você passar de grau numa iniciação espírita como a que nós estamos aqui fazendo. Então, o que é a renovação, né? Essa reforma íntima? É a gente fazer aquilo que Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. Então, se nós começamos, né, a escola com a construção de um conhecimento, depois, quando chegamos lá no Redentor, né, começamos a olhar para dentro, porque enquanto a gente fazia a escola e aprendia o Evangelho do Cristo, a gente recebia a caderneta pessoal e o caderno de temas. E a gente começava a mergulhar dentro de nós mesmos. Porque o caderno de temas não é para você ficar falando do tema só. Olha, o tema tal é isso, assim, assim, assado. Não, é o tema e você com o tema, e não os outros. Não é você ensinando os outros sobre o tema. É você falando de você em relação ao tema. Então, esse é o jeito correto de escrever o caderno de temas. E aí a gente tem a oportunidade, cada vez que a gente escreve os temas, de fazer um grande mergulho. Da gente se olhar, são diversos temas de todos os tipos e que fazem a gente refletir sobre o nosso grau de renovação. Esse exercício de pensar no que escrever, sobre o tema, refletir sobre como que a gente age em relação a isso, é uma experiência transformadora. Que faz com que a gente, naquele momento que a gente está participando do tema, a gente fique mais atento a ele. E aquilo vai refletir na nossa vida prática. E isso, a consequência é melhoramento. É um aprimoramento pessoal. Então, o caderno de temas é muito bom para a gente poder perceber, às vezes, se reeducar. Tem temas que são temas que pegam no nosso ego, né? Tem temas que quando a gente ouvia pela primeira vez o tema, a gente coçava a cabeça assim, ó. Meu Deus, nossa, em relação a isso, eu não estou bem. Então a gente tinha a oportunidade de refletir. E escrever é terapêutico. Escrever sobre as coisas é realmente terapêutico. Então é um exercício muito bacana. A outra forma que ao longo do tempo aí foi sendo utilizado e é utilizado e o resto da vida pode ser utilizado é a caderneta pessoal, no qual a gente tem contato com uma relação de vícios, uma relação de defeitos e as virtudes que são os antídotos para os vícios e defeitos. Relembrando, né, a aula sobre vícios e defeitos. Vício é uma coisa que você aprendeu nesta vida por influenciação externa. Eu não era uma pessoa que falava mal dos outros, mas eu convivi com uma família ou colegas, o tempo todo mundo fala dos outros, você começa a falar, mas aquilo não era uma coisa tua e você aprendeu a fazer. Isso é um vício, maledicência. Agora, se era do meu espírito, se eu já desde pequenininho, o tempo todo, toda oportunidade eu falo mal dos outros, eu sou maledicente, mas aí não é um vício, é um defeito.
porque é algo profundo e que requer um esforço muito maior do que um vício. Comumente, a gente acaba tendo foco em vício falando de coisas mais materiais, do tipo fumar, beber, comer demais, ou comer de menos, né? A bulimia. Então, uma das coisas que foi cobrada, né, da turma, porque é importante para a saúde do corpo e o corpo tem que ser cuidado, foram vícios que são relacionados ao fumo, à bebida alcoólica, ao excesso de comida, a sensualismo, né? São vícios. Você consegue controlar, apesar de alguns deles serem muito profundos, mas você vai ter mais facilidade do que, por exemplo, deixar de ser maledicente, deixar de ser orgulhoso, principalmente deixar de ser egoísta. E esses eles já vão num grau de profundidade muito grande, e aí eles entram no campo do defeito, né? Então, o defeito, durante esse tempo todo, né, lendo aqueles livros dos graus iniciáticos, o aprendiz, do servidor, que era lido durante as escolas, as aulas, antes de ter a palestra, ali a gente tinha um pouquinho mais de contato com os temas relacionados a defeitos. E nós recebemos, né, algumas aulas para falar sobre o assunto, uma relação de virtudes e defeitos, e que a gente tinha que, periodicamente, entregar a caderneta. Com certeza, o objetivo do dirigente não é ficar lendo o pormenor da sua vida particular, e sim ver se você estava executando a escrita da forma que deveria escrever, para não ser também um muro das lamentações, você só falar mal de você mesmo, ou também não ficar falando só bem de você, que tudo que você faz você dá certo, e ver se você estava entendendo o defeito em si. Às vezes a gente vai escrever de um assunto e tem dificuldade. Muitas vezes a gente precisa entender o significado da palavra, buscar o que na língua portuguesa, em qualquer língua, né, a etimologia da palavra. O ethos significa raiz, o ethos. Então, a etimologia vai falar da raiz das palavras. E você saber o significado delas faz diferença. Muita gente fala palavras e não sabe o porquê delas. E é importante um dicionário, muitas vezes, quando a gente está lendo, está tendo dificuldade. Eu posso ver no Google. Beleza, se você olhar no Google, ok, tem essa disciplina, ótimo. Não tem? Dicionário. Faz muito bem a gente poder consultar um dicionário e se aprofundar nas palavras. Porque o conhecimento liberta, gente. Mais uma vez, conhecimento liberta. Agora, está cheio de gente intelectual com sentimento muito baixo. Então, uma das coisas que a escola prega muito é a gente tem que ter um conhecimento aplicado. Então, de que adianta todo esse conhecimento se você não tem qualidade? E aí, o conteúdo do Cristo, o conteúdo evangélico, o conteúdo de toda a doutrina, os livros de Kardec, toda a literatura do Chico Xavier é altamente edificante. Então, quem pôde ler aí, já leu alguns romances, né, do André Luiz ou do Emmanuel, os livros do Humberto de Campos, e outros médios que também trouxeram grandes livros, né, que são esclarecedores, que nos ajudam a melhorar. Então, tudo isso vai adicionar ao conhecimento o sentimento. Nós temos que terminar essa escola e concluir esse nível de iniciação com um sentimento mais humanizado, uma alma mais serena, mais calma e mais fraterna. Esse é o grande objetivo da escola, da gente conseguir, com esse conhecimento, ser um ser humano melhor. Aplicar as virtudes e trazer para o ser humano, para a nossa humanidade, o refrigério, o auxílio.
porque a gente vai aprendendo com a espiritualidade, a gente começa também a perceber isso em nós, que não dá para a gente ser feliz sozinho. Para o nosso planeta passar desse grau que está ainda, né, de provas e expiações para o mundo de regeneração, quando a gente divide o bem, a gente multiplica ele. É um paradoxo da matemática no ponto de vista espiritual. Você compartilha, você divide e você multiplica por isso. Então, eu como palestrante, eu vou dividindo tudo isso que eu aprendi, perdão, desde quando eu concluí a minha escola de aprendizes, há mais de 20 turmas atrás, lá no Jefa. Então, hoje, assim, eu venho mantendo essa chama, por quê? Porque eu estou envolvido com a escola, continuo envolvido. Isso é muito bom. Eu não consigo mais simplesmente falar assim, eu fiz, foi bacana, foi interessante, curioso, melhorei, tá tudo bem, eu vou seguir minha vida. Na verdade, como discípulo, a gente passa realmente a trabalhar com o Cristo mesmo. Então, a gente sabe que nós somos pequenininhos, mas é um pequenininho que trabalha e são pequenas diferenças que fazem grandes diferenças. Então, uma palavra amiga, uma boa palestra, às vezes a pessoa está num momento tão complicado, uma aula que tocou, tudo isso, muitas vezes eu nem sei que eu estou falando algo que vai ajudar alguém. Muitas vezes eu não tenho essa consciência do que acontece, mas as pessoas que estão ouvindo, aquilo faz tanto sentido para ela que fica, às vezes, marcante e inesquecível, né? Eu já tive a oportunidade de ter muito feedback da gente. Eu falo porque eu vejo a transformação das pessoas. E, na verdade, no fundo, eu colaborei, sim. Mas aquilo veio porque o Cristo ensinou. Eu não estou falando em nome do Maurício Tomé. O grande problema da vaidade entre os religiosos é as pessoas falarem em nome delas. Eu não falo em nome de Maurício Tomé, gente. Eu falo em nome de Cristo. Eu posso falar em nome do Chico. Eu posso falar em nome de grandes, dos grandes. E também um filósofo falou que nós hoje estamos onde estamos porque nós vemos mais longe, porque estamos nos ombros de gigantes, né? Então, nós temos que ter, né, esse posicionamento para deixar a gente na posição certa. Somos todos muito necessitados ainda, né? E com certeza, muitos de vocês vão poder fazer o que eu faço ou outros trabalhos em outras casas, de todo tipo, porque não tem um trabalho que é mais importante, tem aquele que cabe a você, que tem a ver com o seu perfil, com o seu talento, com aquilo que você pode ajudar mais. Por isso que eu nunca me incomodei, por exemplo, de não ser médium. Tem gente que tem desejo de ser médium. E eu não tive esse desejo. Primeiro que eu tenho mediunidade, mas eu percebo, né, algumas situações e não é o meu forte. Não é aquilo que realmente me cabe no movimento. Eu tenho outras formas de ajudar, e é o que eu faço. Música, e alguns outros trabalhos que são de divulgação, dando suporte para alguns trabalhos de divulgação e fazendo palestra. Agora, cada um aí pode começar a pensar mais profundamente naquilo que te cabe, né? E nós temos no livro uma coisa que eu quero. Eu não gosto muito de ficar mostrando, é difícil fazer PowerPoint hoje em dia, no começo eu fazia muito, mas tem um esquema no final do texto que eu acho que ficou bem explicadinho, né? A iniciação se subdivide em duas, né? Individual e coletivo. Individual tem o ponto do material, que é aquela purificação do corpo físico que a gente falou das questões dos vícios. Aí tinha a parte intelectual,
conhecimento e estudos. O conhecimento dentro da sala da escola de aprendizes e aquele que cada um buscou em casa, na sua vida pessoal. Então, a individual tem a parte material, intelectual e a parte moral, aonde já começa a ter o ganho. Por quê? Porque vai trabalhar, vai atacar os vícios, vai atacar os defeitos e vai também entender paixões. E o lado bom de tudo isso, que é conquistar virtudes, purificar o seu espírito, né? Então, esse é o lado individual. Qual é o lado coletivo dessa iniciação? Então, o testemunho evangélico. É o quê? O que é o testemunho evangélico? Nada mais é do que o trabalho para o próximo. A palestra, tudo isso que eu falei até agora de trabalho, nos últimos 5 minutos, trabalhos assistenciais, o espiritismo não tira das pessoas, por mais que elas estejam em situação de risco, né? Risco social, qualquer tipo de risco, não tira delas o problema individual de cada uma. Se nós acreditamos nas vidas sucessivas, não existe vítima. Mas nós não podemos fechar os olhos para o sofrimento. Então, nós podemos e devemos ajudar as pessoas. Muitas não têm comida. Você não vai conseguir falar do Cristo para quem tem fome. Então, trabalho assistencial para quem passa fome, para quem passa frio. Eu estou na minha casa com um agasalhinho gostoso. Tem gente essa noite que está sem. Você estava falando de lavar roupa antes de doar. Que coisa bacana. Porque isso é uma coisa um pouco recente, eu percebo. No passado era comum, ninguém ia cuidar da roupa, até isso. Hoje se toma cuidado, respeito, entender que a pessoa não vai usar uma coisa estragada. Não é para doar uma roupa furada, por mais que ela possa esquentar. Mas a gente tem que dar coisas que são úteis, que você usaria, né, para as pessoas. Porque isso é dar para outra pessoa dignidade. Porque acho que a coisa mais terrível para quem passa necessidade é o sentimento de não estar tendo um mínimo de dignidade humana, né? E é isso que a gente quer trazer para vocês. Como é uma aula muito importante de vocês refletirem e participar, temos aí 10, 12 minutos que eu quero abrir para vocês para questões, perguntas, né? Posicionamento. É possível, Zé Ricardo, o pessoal participar? Ou é só... Podem? Por favor, gente. Áudios abertos. Então, eu estou lendo aqui, ó. Tá. Vamos lá, gente. Estou procurando aqui, ó. Já vi que teve gente perguntando do exame espiritual. Que legal. Ai, ai, ai. A Maria Cleide falou que ainda não leu textos antigos, mas que um dia vai ler. Vale a pena. Eu comprei um livro de Flávio Josefo, da fonte, que é usado, né, para quem estuda, para quem dá palestra, fala tanto de Flávio Josefo, eu comprei. O Flávio Josefo viveu mais ou menos 100 anos após o Cristo. É um historiador judeu e que tem muito do que a gente sabe dos costumes da época são dele. Então eu comprei. Quem é pastor evangélico normalmente lê Flávio Josefo. Vale a pena. Dirceu vai falar alguma coisa aí, Dirceu? Eu ia vou te fazer uma pergunta, Maurício. Você comentou do livro Sermão da Montanha. Você chegou a ler esse livro? Se você chegou a ler, o que ele mudou para você? O que você mudou depois que você fez essa leitura? Do Humberto Roden? Isso. Olha, na verdade, eu não fiquei só nesse livro, né, do Humberto Roden. Eu tenho vários livros do Humberto Roden.
Ele é universalista, então ele é um estudioso de todas as religiões. E ele tem uma forma de ensinar, de escrever muito mística, mas o místico mesmo da elevação espiritual, e não de você ser uma pessoa, vamos dizer assim, abobada. Às vezes se fala do místico como se fosse um bobo, e não é isso. O místico, ele fica realmente num êxtase quase que permanente. Ele passa a olhar o tempo todo tudo que acontece em volta como um crescimento, uma melhoria. Então, Humberto Roden é muito otimista, ele faz estudos comparados, ele tem na carreira dele, não só ele destrincha todo o Cristo, um livro só para falar do Sermão da Montanha, mas ele também fala de Gandhi, ele também fala de outras religiões, ele não fica só na religião cristã, então ele abriu mesmo a mente para todas as vertentes, buscando em todas elas o que era comum, o que trazia o ser humano para a liberdade do ser. E uma das coisas que mais me marca no Humberto Roden é quando ele fala da esperança. A diferença do esperar e do esperançar. O esperar é uma atitude passiva, você espera que algo melhore e você senta e espera. E o esperançar, né, o verbo esperançar, a esperança ser do verbo esperançar, é você realmente acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje. Que é a fé. O que é a fé? Esperar coisas melhores. No meio da tempestade, quem perde a fé, perde tudo. Eu aprendi, minha família é portuguesa, meus pais são portugueses, de Portugal mesmo. Então, eu e os meus primos somos os primeiros brasileiros, né? E eu tenho tido a oportunidade de ir para Portugal com mais frequência ultimamente. Eu venho comprando livros da história de Portugal, né? E Portugal é uma nação templária, né? Aquela cruz de Malta, que está até no Vasco da Gama, é o símbolo dos cavaleiros templários, né? Que quantos locais em Portugal que tem envolvimento com os templários, né? E o Vasco da Gama tem uma história muito bacana sobre fé, e como no meio da tormenta ele conseguia transmitir a fé para quem estava com ele. Então a história fala assim: ele estava no Cabo da Boa Esperança indo para as Índias. Então ele estava lá na África do Sul, naquele ponto culminante da virada. E ali é um dos locais do mundo onde mais tem naufrágio. O mar lá é muito tormentoso. Várias fragatas portuguesas, espanholas, holandesas afundaram ali. E o Vasco da Gama estava atravessando no meio de uma tormenta absurda, os marinheiros achando todos que iam morrer, e o Vasco da Gama amarrado no timão, porque estava tão revolto o mar que tiveram que amarrar ele no timão. E aí ele gritava na tempestade para os marinheiros: vejam, marujos, o mar treme com a nossa passagem. Não era o mar deixando eles com medo, era o mar com medo da passagem daquela fragata. Como a gente consegue ter um olhar quando a gente tem realmente os olhos para ver o que é bom. Então, É a maneira de encarar, né, Maurício? Realmente ele encarava de uma maneira totalmente diferente o desafio, né? não é? Vejam, marujos, o mar treme com a nossa passagem. É impressionante. Como que um ser humano consegue motivar os outros, dar esperança? O Cristo na cruz. Quem teve mais coragem do que o Cristo na cruz? E ainda falar assim: Pai, perdoa que não sabe o que fazem. Não é? Tudo vem de uma maneira realmente como a gente vai encarar a vida, né? E até aproveitando a oportunidade, né, dessa aula que você está passando para a gente,
A iniciação espiritual não é um marco que você fala, não, vou começar, de agora em diante vai ser assim, não. É um recomeço todos os dias, mas é uma maneira, digamos assim, é um desafio de como você vai encarar a sua vida daqui para frente, os desafios, né? Uma coisa que a gente sempre comentava no início, né, que a gente não tem mais problema, a gente tem desafios para poder enfrentar. Eu acho que caminha muito nesse sentido. Mas legal. Boa essa do Vasco da Gama. Eu não conhecia, não. E assim, para poder fechar com a turma, pessoal, iniciação é um começo. Né? Mais ou menos o que o Dirceu está falando, que tem que ficar muito claro. 3 anos e meio de uma iniciação, ou seja, não terminou. E não tem fim. É um novo momento. Eu tenho certeza que todos os membros dessa turma de escola de aprendizes estão, nesse momento, muito diferentes do que da primeira aula. Então, houve realmente uma mudança, mas é uma iniciação. A partir de agora, gente, tem um mundo enorme, muita coisa para acontecer. E não só nessa vida. Então, ela é um marco, porque é um começo de uma nova jornada, mas não é o fim, é o começo. Né? A Regina aqui fala muitas tarefas que vamos nos envolvendo durante o curso de aprendizes. O que você recomenda para nos ajudar a encontrar a nossa tarefa com o próximo, agora nos tornando discípulos? O que te ajudou a se encontrar? Eu me envolvi com várias frentes até culminar com preleção, tá? E já no final do segundo ano, a Maria José, lá no Jefa, foi me colocando para fazer pedacinhos, né, de palestra. Não na assistência, né, porque ali tem que ser palestrante. Mas dentro da escola, né? Então, os temas eram divididos. Então, a gente podia falar um pouco de tema. Alguns convidados que estavam ali querendo se preparar para ser, no futuro, palestrante. Mas eu me envolvi com passe, eu me envolvi com caravana, eu me envolvi com várias coisas. Aí eu fui entendendo onde que eu me encaixava mais. Então, eu não falei assim, desde o começo, eu vou fazer palestra. Eu fiz várias coisas. E toquei, né? Coisa que eu tenho feito muito pouco agora. Com a pandemia eu voltei a tocar, eu estava há anos sem tocar num instrumento musical. Eu sempre fui apaixonado por música. E eu tenho vários instrumentos, na verdade. Eles estavam todos guardados, alguns estragaram a pintura, de tanto tempo que ficaram sem mexer. Então, eu voltei a tocar e poderia estar tocando mais para evangelização infantil, que era o que eu fazia. Eu cheguei a compor, junto com uma colega de escola, 22 músicas. E depois apareceu uma música infantil que é tocada até hoje no Jefa, que é 70 vezes 7, a música infantil. Que uma moça de Curitiba fez a letra, veio parar em São José e eu musiquei a letra e a criançada canta lá. Então, a gente pode ter várias formas de influir, de influenciar. Tem gente que escreve, não é todo mundo, né, Dirceu? Mas tem gente que tem um talento, tem condição e escreve. Tem gente que faz pintura mediúnica, tem outras formas, e tem gente que faz trabalho assistencial, que é o mais difícil, viu? É o mais difícil, não é brincadeira. Tem muita gente precisando e pouca gente se voluntariando. Esse, eu acho que é o mais marcante de todos os trabalhos. E eu fui em comunidades muito carentes. A gente fez uma caravana aqui em São José, no Horto Florestal, Dirceu, que as casas são de terra, não é aquela, a pessoa fala às vezes de chão vermelho, que é igual aqueles bares antigos, né? Não é chão vermelho, é chão de terra. É parede de bambu com barro batido, teto de sapê, com vão. Com certeza no inverno entra aquele vento danado ali, tá certo? Condições em São José dos Campos, a terra do avião. Tá? Aqui em São José nós temos penúria.
Então, não precisa ir muito longe, não. A gente tem muita gente precisando. Esse é o trabalho mais difícil. O Dirceu sabe bem, né, que tem aí, está envolvido com isso, né, Dirceu? Às vezes você vai ajudar pessoas que estão cheirando urina, né, estão bêbadas. Não é fácil, é difícil. Requer realmente um desprendimento. Como enfermeiros, gente. Ser enfermeiro, eu acho que é uma das profissões mais elevadas que existem é a enfermagem. Eu que fiquei muitos dias no hospital, eu nunca mais esqueci os atendimentos dos enfermeiros fazendo comigo o básico que eu não conseguia mais fazer. E nem para tomar banho eu tinha mais condição. Então, são coisas que não é qualquer um que aguenta, que sabe fazer bem feito. Verdade, você tem razão. E eu acho que o mais bacana, né? Eu acho que é tentar achar. Eu acho que você falou isso hoje, é fazer aquilo que você tem afinidade para poder fazer, né? Não adianta eu te obrigar, de repente, a falar assim, não, você vai cuidar de animal, mas você não gosta de cuidar de animal. Você prefere cuidar de planta, né? Ou você prefere fazer um trabalho de sopão. Então, é encontrar algum trabalho realmente que você tenha afinidade, que você se sinta bem em fazer. O mais importante é isso. Né? Acho que o mais legal é isso, né? Essa liberdade que a doutrina te dá, né? É quando ela fala de caridade, realmente para você fazer aquilo que você se sente bem em fazer. Na verdade, tem tanta coisa. Eu, durante um tempo, no tempo do Orkut, eu me voluntariei num grupo de pessoas que ajudavam mães que perderam filhos. Legal. Então, a gente ficava ali conversando com mães que estavam falando que Deus não existia, que Deus era terrível. E atividades que duraram o resto desse tempo, até hoje. Uma mãe do Rio Grande, de Santa Catarina, que a gente se corresponde com regularidade, porque ela perdeu o filho, odiava a vida e Deus, e hoje a gente é amigo. Ela conseguiu receber a carta do filho e o marido é caminhoneiro, de vez em quando passa aqui pelo vale, né? Então, assim, a gente é um trabalho voluntário totalmente fora da curva, né, Dirceu? Grupo era o começo das redes sociais, né? 1900 não era ainda anos 2000, começo mesmo do Orkut, sabe? E foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, ajudar mães com o CVV, né? Quem não conhece o CVV, é um trabalho muito bacana, né, para a prevenção do suicídio. Eu vou te lembrar de Criado, um trabalho, pode falar, criado por pessoas da Aliança, né? Criado. do mercado de aprendizes. É, Eu vou lembrar de uma coisa aqui, talvez você vai se recordar e possa falar um pouquinho também nesses minutinhos que a gente tem no final. Você lembra, você puxou um trabalho muito importante quando aquele pessoal do Pinheirinho, lembra? Aquele pessoal que houve a desapropriação do Pinheirinho, e eles foram desapropriados, só que os animais de estimação ficaram. Você lembra disso? eu lembro e foram num dos abrigos da prefeitura no Jardim Colonial que a gente visitava, tinham 22 cavalos, É. patos e cachorros eram incontáveis, e até pato tinha. Só que eles não podiam ficar dentro do recinto, eles tinham que ficar do lado de fora. Então, os cavalos ficavam amarrados em postes e árvores, né? E a gente fez um trabalho que envolveram quase todos os centros espíritas, né? Eu lembro, eu lembro. E não só para os cavalos, os animais, mas também para as pessoas. A gente conseguiu arrecadar, no tempo do Pinheirinho, 8.000 fraldas entre crianças e adultos, né? Eu estive dentro dos abrigos, né, da prefeitura, e, gente, olha, quem não se choca com aquilo, os banheiros, eles eram todos alagados e todos enlameados, porque dentro de uma quadra daquela tinha centenas de pessoas nas condições mínimas. Então, assim, foi um trabalho muito bacana. Eu, na verdade, eu estava na época trabalhando junto com o Nelson, né, no programa Visão Espírita, que era de TV, Nelson Borges. na internet, né?
E eu tinha um quadro lá e a gente começou a filmar nos locais, né, do Pinheirinho e pedindo ajuda. E realmente a gente recebeu muita. Foi muito bom. E eu consegui, né, na época da empresa que eu trabalhava, a gente conseguia emprestar do caminhão, voluntários, então a gente carregava, descarregava, era uma loucura. Aí, o lugar, né, a gente trazia nos finais de semana as pessoas de todos os centros que podiam para fazer triagem de roupa e de comida. Foi muito bom. Legal. Maravilha, mas a gente está chegando no finalzinho aqui, né? Mas eu vou lembrar que você tem uma dívida com a gente ainda, tá? Mas como a gente tem mais uma aulinha que eu vou tentar encaixar você aqui no mês de julho, aí você vai poder pagar ela, que seria você trazer seu violão e tocar alguma coisa para a gente, fazer um evangelho cantado, uma aula cantada para nós, tá bom? Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Não sei se dá para verem. Perfeito. Eu Olha o sei que violão lá. eu sei que você toca bem, porque eu te vi lá no irmão Rodolfo, né? Você lembra uma vez que você fez o Evangelho Cantado lá pra gente, você participou junto com o Capilã também. Então, É ó, verdade. nós vamos combinar a última aula depois, né? De terminar aqui, e aí você vai poder pagar essa dívida para nós, pode ser? Tá feito, combinado. Vou pôr a minha filha para cantar, porque eu não canto nada, hein? Tá tranquilo. Então, meu querido, muito obrigado, tá? Por realmente esse período que a gente ficou junto, muito gostoso. É o que eu chamo de uma aula de coração, onde a gente fala de coração aberto mesmo. E só um recadinho rápido que eu vou pedir para você fazer um encerramento para a gente, tá? Só lembrando que a Ruth, pessoal, às 22 horas a Ruth começa aquele trabalho de vibração à distância, tá bom? Então, quem precisar de vibrações, precisa mandar o nome para a Ruth antes, ok? Antes das 22, porque 22 horas ela não vai ler o WhatsApp para poder verificar, ela não vai carregar junto o WhatsApp dela para poder verificar quem está precisando de oração, tá bom? Manda antes e quem puder abrir o Evangelho às 10 horas e partilhar desse trabalho com ela vai ser muito bacana, tá bom? Maurício, muito obrigado, meu querido, tá? Se você quiser fazer as despedidas e já pode fazer a peça de encerramento para a gente também, por gentileza. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Cleide, eu li aqui seu comentário. Não fica se apegando. Às vezes a gente erra nessas caminhadas e escolhas, mas o nosso lugar de trabalho, nem que seja dentro da família, o nosso trabalho mais importante do ponto de vista de caridade e de exemplificação do evangelho não está no centro espírita, está dentro de casa. Não sei se pode ser isso para você ou para outros amigos aí, mas pensem nisso, tá? O lugar mais importante é na família. Então, vamos agradecendo a oportunidade dessa nossa reunião, dessa aula. E vamos aproveitar que estamos todos conectados para os nossos pensamentos, essa no nosso pensamento. E ele vai passando pelas nossas emoções e nós vamos transformando esses pensamentos, né, nessa energia carregada de emoção, de vibração, pela paz universal, pela cura mais rápida possível dessa pandemia. Vamos vibrando pela cura, pela vacina. Vamos vibrando porque o planeta inteiro não tem mais país para a gente falar. Ainda mais porque o Brasil é o país que mais sofre hoje. Nós estamos no centro desse sofrimento. Então vamos vibrando, porque a espiritualidade conta muito com cada vibração, cada uma. Porque do lado de lá, muitos que fizeram a passagem precisam de ajuda. Muitos ainda aqui na Terra, passando por provações extremas, precisando de apoio, os médicos, os enfermeiros, os hospitais de campanha.
Vamos vibrar por todos os governantes, por mais que a gente tenha discordância, não importa de quem. Porque não é fácil essa posição no meio dessa pandemia. Ninguém, talvez, possa imaginar o que se passa na cabeça de qualquer um deles debaixo de uma pressão como essa. Então, tenhamos empatia e vibremos por cada um deles, cada um. Vamos vibrando pelos hospitais, em geral, por todos aqueles que estão doentes e outras doenças, tanto físicas quanto mentais. Vamos vibrando pelas religiões que todas nesse instante se emanam nos auxílios, na ajuda, no amparo, por esse momento tão dramático que o mundo passa. Nós somos os trabalhadores da última hora, estamos vivendo um momento histórico e por isso temos que estar unidos nesta vibração, na vibração das 22, em todas elas, todo dia. Todo dia. Vamos vibrando, em especial, pela nossa doutrina espírita. Vamos vibrando pelo irmão Rodolfo, a casa que acolhe essa turma de escola de aprendizes, e pelo GENC que vem dando suporte também para essa escola. Vamos vibrando por todos os trabalhos exercidos por todos os trabalhadores, por todas as escolas, pelos trabalhos sociais. Vamos vibrando por essa turma que bravamente chegou até aqui, mesmo em pandemia, se reunindo, se renovando, juntando forças. Vamos vibrando cada um por si próprios, porque precisamos estar fortalecidos para que possamos ser solução nesse momento onde há tantos problemas, que a gente possa levar esperança do verbo esperançar. Em agradecimento, nós vamos orar todos juntos, mais uma vez, a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair ante as tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se